Fala rapaziada, beleza? Rafa Green aqui mais uma vez trazendo um vídeo sobre o mercado de escanteio e dessa vez eu vou trazer dois jogos aí da Copa do Brasil no dia 27 para que vocês possam acompanhar comigo aí os trabalhos aqui no YouTube, beleza? Lembrando que para quem não me conhece eu trabalho de forma profissional no mercado de escanteio. Quem não é inscrito faz a inscrição e quem já é inscrito ativa o sininho para receber a notificação, beleza? Olha, um recado, nas apostas esportivas os ganhos não são garantidos, o jogo é responsável e para maiores de 18 anos. Link no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo, as minhas redes sociais, VIP e Free de Telegram, beleza? Se você tiver o interesse, basta você fazer o acesso aí, tá show? Olha, falando aí sobre esses dois jogos aí da Copa do Brasil, jogos de ida, um vai começar às 19h30 e o outro 21h30. Então vou começar aqui já com Atlético Mineiro, tá? E Cruzeiro. Olha, o Atlético Mineiro tem se mostrado uma equipe muito forte nos escanteios, por causa dos jogadores que possui, né, que ataca pelos lados, também tem o Hulk que chuta muito pro gol. Então é bom ficar de olho no Atlético Mineiro aí. Se eu tomei 1 ou 2 heads nessa temporada com o Atlético Mineiro, nessa temporada aí foi muito, tá show? Olha, o Galo ele vai precisar fazer o resultado em casa, porque depois vai pegar o Cruzeiro fora de casa e não vai ser um trabalho fácil. Então, o Galo tem que fazer resultado. Isso vai demonstrar que o Galo seja mais ofensivo que o Cruzeiro. Só que, né, o Galo nos últimos jogos aí, pô, perdeu pro Grêmio em casa. Beleza, olha só, tranquilo, tá? A gente até entende alguns resultados aí, porque que pode ter poupado para jogar agora, né? Contra o Cruzeiro, mas a gente não sabe como é que vai a equipe, né, do Cruzeiro, porque eu não sei se o Cruzeiro vai poupar ou não devido ao foco no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que não. Enfim, olha, independentemente disso, o Galo vai ter que ir para cima do Cruzeiro. De chutes a gol, o Galo ele tá com 5,6 de média e de escanteios também 5,6. Nos últimos jogos aqui o Atlético Mineiro deixou a desejar aqui nos escanteios, mas só que dessa vez não tem papo. Se o Galo quiser surpreender o Cruzeiro, vai ter que ir para cima, tá show? Olha, o Cruzeiro, né, tá em ótima fase, como todo mundo sabe, tá batendo em todo mundo aqui, ó. Os jogos fora de casa do Cruzeiro. A última derrota foi lá na Sul-Americana, que o Cruzeiro já estava a fim de sair, né? Depois disso só empatou e ganhou, nunca mais perdeu, ganhou do Botafogo, gol do Fluminense, gol do Fortaleza, beleza. Aqui adversários mais frágeis, né? Mas ganhou do Fluminense, né? Ganhou do Corinthians, empatou com o Corinthians, né? Tudo bem, o Corinthians não tá lá essas coisas, só que o Corinthians em casa, né, tem que respeitar. Olha, o Cruzeiro ele tá uma máquina de fazer escanteios, como vocês podem ver aí, tá invicto fora de casa e tem uma boa quantidade tanto de marcar, tanto de ceder escanteio, beleza? Olha, de chutes a gol o Cruzeiro tá com média 4 e de escanteio 4,5. A média total dos jogos, né, tanto do Galo, tanto do Cruzeiro é 10,1, beleza? Só que tem que ficar ligado aqui que no último confronto direto entre Atlético Mineiro e Cruzeiro não tiveram aí muitos escanteios, foram 6 do Cruzeiro e 1 do Galo, então tem que ficar ligado aí que nos clássicos aí, ó, não tá tendo muito escanteio, beleza? Então é um alerta para que vocês possam fazer as suas apostas, tá? Olha, quais são as apostas que eu poderia fazer aqui? Olha, eu não estou muito afim de fazer essa aposta, mas se você tiver acompanhando o jogo ao vivo, se o jogo ele tiver muito corrido, se não tiver muita pancadaria, né? Você pode pegar aí o mais 8 total de escanteio asiático, tá? Eu particularmente só faria uma aposta, mas tem essa aposta também no mais 8. Eu não acho ruim, mas eu também não acho bom, eu acho ok. Mas se puder ficar de fora, você fica. Se alguma equipe estiver perdendo o jogo até o final do jogo, aí sim vai valer a pena os escanteios no final do jogo. Então aqui daria para fazer o mais 8 total de escanteio asiático, tá? E o escanteio no final do jogo. Você pode ver, se o jogo não estiver muito quente, aí você pode pegar aquela linha asiática no final do jogo, ou os escanteios após aos 80 minutos, que é aquele escanteio para ter dois a partir dos 80. Se tiver um só é head, se não tiver também nenhum é head também, beleza? Olha, o outro jogo é o Atlético Paranaense e o Corinthians. Então, o que vai acontecer aqui nesse jogo? O Atlético Paranaense,
ele começou o jogo, começou a Série B muito ruim, fazendo poucos escanteios. Só que conforme o tempo foi passando, o Furacão ele conseguiu aumentar sua quantidade de escanteio e ficar mais ofensivo. Então tá valendo a pena fazer apostas aí no Furacão, tá show? E o que acontece? O Furacão ele tem demonstrado aí uma regularidade, ó, 13, 7, 8, 11, 6, 6, 8. Então, beleza, o Furacão, ele, além de estar sendo, né, desculpa, regular, a quantidade de escanteios está sendo realmente alta, tá show? De chutes a gol, o Furacão, ele está relativamente bom comparado a uma Série B, 4.4 de chutes a gol e de escanteios 7.8, é uma média altíssima de escanteio, beleza? Olha, já o Corinthians ele tem cedido para equipes mais fortes, contra equipes mais frágeis o Corinthians não tem cedido tantos escanteios aqui, Juventude 3, Vasco 3, Palmeiras 8, Botafogo, São Paulo, Ceará 6 e 7 respectivamente e Grêmio 4. Então tem que ficar de olho no Corinthians, porque ele está realmente, quando pega equipes mais fortes, ele tem dificuldade, quando pega equipes mais frágeis, ele tenta dar uma amassada. É isso que eu estou falando nos escanteios, beleza? Olha, de chutes a gol, o Corinthians fora de casa está com uma média 4.5, é uma média até relativamente boa para quem está jogando fora de casa. E de escanteios 3.8. A média total das equipes, juntando elas duas, claro, é 11.6. E já no confronto direto, o Atlético Paranaense ele tem sido o responsável pela maior quantidade de escanteios, certo? E os jogos aqui das equipes sempre tiveram aí 10 ou mais escanteios, então legal, é um jogo aí que realmente dá pra gente apostar no total de escanteio asiático tranquilamente, tá show? Aqui, ó, Atlético Paranaense em Corinthians, o que a gente pode fazer aí nesse jogo? Aqui eu tenho até 4 apostas para vocês, é um jogo melhor de se apostar do que o clássico lá mineiro, tá show? Olha, o Atlético Paranaense, tá? Eu vou aqui falar para vocês podem pegar aqui, ó, o mais de 3.5 ou 4.5 escanteio asiático, tá? Escanteios do time do Atlético Paranaense ao vivo na Betano ou na Superbet. Mas se você não quiser fazer nenhuma aposta nessas duas casas, você pode vir aqui pegar o handicap asiático menos 0,50 do Atlético Paranaense, ou seja, o Atlético Paranaense precisa terminar o jogo com a maior quantidade de escanteio que o Corinthians, basta terminar com um escanteio de diferença, beleza? É uma boa aposta sim, tá show? Olha, se o Furacão sair atrás do resultado, você pode pegar o Race 5 do Furacão, beleza? Você pode pegar essa aposta. Você também pode pegar o mais 8 total de escanteio asiático, beleza? É uma boa aposta, mais 8, tá show? E se o Furacão estiver perdendo o jogo ou empatando e fazendo pressão, aí você pode pegar os escanteios no final do jogo, beleza? Então vê qual é a melhor estratégia aí para vocês, tá? Eu tô com tendência de pegar o mais 8 e o handicap aqui asiático do Atlético Paranaense menos 0,50, tá show? São as duas apostas que eu estou tendencioso a fazer. Lógico que ao vivo as coisas podem mudar. Então por isso que você pode pegar o mais de 4.5 aqui do Atlético Paranaense ou mais 3.5. Ou se você preferir, não, Rafael, eu quero entrar no pré-live logo. Estou muito confiante que o Atlético Paranaense vai fazer os 5 primeiros escanteios da partida. Então pega logo o Race 5 aqui pré-live a 1,95. Tá show? Porque o Corinthians aqui demonstrou que não assusta fora de casa nos escanteios, tá? Sempre quando tem pega equipes mais fortes aí, tá com dificuldade. Por que mesmo o Atlético Paranaense na segunda divisão, eu tô pondo muita fé que ele vai conseguir fazer os escanteios aqui nessa partida? Porque o jogo de volta, meus amigos, é lá em São Paulo. Então o Corinthians, meus amigos, em casa é um time casca grossa, então o Atlético Paranaense vai ter que afundar e amassar o Corinthians aqui nesse jogo de ida, tá show? Olha, gostou do conteúdo? Deixa seu like, crítica, sugestão e elogio, deixa aí nos comentários, tá show? Um grande abraço e vamos pra cima. Fui, rapaziada. Valeu.